Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Tem algumas pessoas entrando ainda no evento, tinha bastante inscritos, tinha mais de 100, então deve chegar pessoas na medida que vai acontecendo, mas respeitando a agenda ao mesmo tempo. Desejo desde já uma boa tarde a todos vocês, um feliz ano novo, que em 2021 seja muito melhor do que 2021, cheio de paz, realizações, muita saúde para todo mundo. Como esse evento vai ficar gravado, então a gente já aproveita também, quem estiver assistindo o vídeo ou quem for assistir o vídeo depois, deixa o like, assina o canal para a gente continuar compartilhando os conteúdos para vocês. E começando agora então o evento de uso de metodologias ativas na volta às aulas. A gente tem um enorme desafio, que é viver uma parcela de 2020 em 2021, que é justamente essa incerteza de como será o ensino, se é presencial, se é remoto. Bom, a gente já tem algumas dicas de que vai ser parcial, isso se não inteiramente remoto novamente, mas a gente vai nesse evento de hoje explorar as alternativas que a gente tem e sem dar muito spoiler aqui, avançando na agenda. Pode passar, Yuri, por gentileza. Bom, contando muito brevemente de quem está fazendo o evento junto com vocês, eu sou o Guilherme, trabalho aqui na Sejunta, e a Sejunta, antes de trabalhar com tecnologias e educação, era escola, então não literalmente, mas a gente é formado por pessoas que trabalhavam em escola e trabalham e respiram a atmosfera de instituições de ensino até hoje, então contem muito com a empatia do nosso lado, a compreensão dos processos, porque é isso que a gente tem. E o nosso time é apaixonado pela transformação digital de instituições de ensino e justamente pelas oportunidades que as tecnologias, especificamente a Apple que a gente trabalha, promovem nos processos de ensino e aprendizagem. Junto comigo, pode passar por gentileza, tem também Yuri Ribeiro. O Yuri coordena o time de tecnologias educacionais, ele estará aqui junto com a gente, ele que está coordenando inclusive a apresentação. Tem também o Léo, Leonardo Correia, ele é especialista em tecnologias educacionais, está disponível no chat para vocês, fiquem à vontade para mandar questões, perguntas, o Léo quem está organizando e fazendo todo esse meio de campo. Mas temos também uma convidada muito especial. A gente tem a professora doutora Renata Perrenot, que vai trazer para a gente detalhes sobre as metodologias ativas, sobre o que a gente vai tratar nesse evento propriamente dito. E ela tem uma vasta experiência, é uma parceira que nós temos aqui da Inovate Educação, e já já ela fala com vocês, mas dando ainda um pouco mais de detalhes sobre a Sejunta em si. Bom, a gente já conseguiu coordenar e implementar mais de 135 projetos Apple, mais de 900 formações com docentes do Brasil e fora, mais de 22 mil dispositivos implementados, mais de 25 mil professores que passaram pelas nossas bases e plataformas, mas quando perguntam para a gente o que a gente faz, a gente sempre responde que a gente oferece gestão e controle sobre o próprio projeto de tecnologia. Pode passar por gentileza. A gente apoia muitas instituições de ensino a realmente terem as informações do próprio projeto e algumas instituições de ensino já confiaram em nós nesse meio tempo, algumas delas listadas aí na telinha para vocês, e vai ser muito divertido o momento de hoje. Pode passar por gentileza. Então, algumas instituições listadas aí para vocês que confiaram no nosso trabalho, mas são apenas algumas delas. E vou então compartilhar a agenda com vocês, mas para compartilhar a agenda, peço que o Yuri conte para a gente o que tem para hoje e ao mesmo tempo levante a bola para a nossa convidada especial. Obrigado, gente, uma excelente formação e uma boa tarde. Obrigado, Gui. Boa tarde para todo mundo. Estou muito feliz e ansioso de escutar tudo que a professora Renata tem para passar para a gente. E para isso, nós temos uma agenda do evento de hoje, que é dividida em 5 momentos. Então, nós temos o primeiro momento, que é contar sobre essas estratégias de metodologias ativas, e depois nós vamos debater esses conceitos de o porquê escolher a aprendizagem ativa é tão importante para a gente e qual o papel do docente. Então, nós vamos entender e também debater sobre o assunto de metodologias ativas. E após esse debate nosso, nós vamos entender o que nós exploramos no momento aqui e, no final, alguns avisos importantes para saber como a gente pode iniciar e estudar ainda mais
sobre esse tema. Então, eu desejo a todos aqui um ótimo evento e passo minha fala para a Renata. Seja muito bem-vinda e um ótimo evento para todos. Obrigada, gente. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Yuri. Obrigada, equipe da C Junta, pelo carinho, pela parceria. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Como o Guilherme falou no início, né? Tivemos um 2020 bem complexo, bem difícil, e que 2021 venha trazendo bons fluidos, né? Que venha trazendo aí uma energia positiva. Quem sabe até o final do ano possamos estar 100% presencial, acho que é uma esperança aí, né? Para que possamos estar juntos com os nossos alunos, com o nosso modelo de aprendizagem, acho que não mais o mesmo, mas que possamos estar aí voltando a nos encontrar presencialmente, né? Então, nós vamos falar hoje da estratégia para 2021, das metodologias ativas, e o que esperar enquanto momento em que estamos vivenciando e a aplicação das metodologias e estratégia de ensino, olhando para objetivos de aprendizagem. Então, espero que possamos ter uma conversa bem interessante hoje. Pode passar, Yuri, por favor. Tá? Inicialmente, quando falamos em sala de aula, eu, né, contando um pouquinho, muito rapidamente, da minha trajetória para vocês, eu também venho da vida acadêmica da escola, trabalho com ensino básico e com ensino superior há muito tempo, tanto na docência quanto na gestão. E essa foto é uma foto que me incomoda, é uma foto que eu não gosto, porque é horrível para um professor, para quem ama estar na sala de aula, olhar para uma sala vazia, né? Então, o que a gente quer? A gente quer a sala cheia, mas a sala cheia no momento não presencial, mas de uma maneira que possamos estar junto, mesmo que remotamente, mas com muitos alunos dentro da nossa escola, na nossa sala de aula. E aí a gente pergunta assim, o que a gente deve fazer hoje para evitar essa imagem quando as aulas presenciais retornarem ao normal, ou mesmo no momento em que estamos vivendo nas aulas remotas. Queremos os alunos na sala de aula e a gente precisa se diferenciar. Como é que a gente diferencia? A gente tem que trazer o aluno, a gente tem que motivar, a gente tem que engajar. E para isso, a gente precisa pensar em inovação na sala de aula, nas nossas práticas. Pode ir para frente, por favor, Yuri. Então, pensando em inovação na sala de aula, né? Estamos aqui com o pessoal da Apple, que trabalha com a Apple, né? Que trabalha com tecnologia, estamos levando a tecnologia para dentro da sala de aula. A gente sabe que os nossos alunos, eles gostam de estar conectados, eles gostam de estar com o iPad na mão, com o celular, de fazer pesquisas, né? Então, essa relação desse jovem, do millennial, do centennial com a tecnologia, ela é bem interessante. E a tecnologia na sala de aula como ferramenta de suporte à aprendizagem, se trabalhada também com uma metodologia ativa, né, como uma ferramenta aí para a aprendizagem, a gente tem um engajamento do aluno, né? Então, o grande desafio é saber como é que eu trabalho a metodologia estando presencial ou remoto, né, ou num híbrido, mas como é que eu trabalho a metodologia usando tecnologia para engajar, para motivar com os meus alunos? Pode ir para o próximo, por favor. E aí, para responder essa pergunta, eu vou responder essa perguntinha lá no final, vou falar sobre isso ao longo da nossa conversa aqui, mas para responder essa pergunta lá no final, eu vou deixar esse desafio, né? Por que a gente está falando de aprendizagem ativa, que é um pouco mais do que a metodologia ativa? Tá? Porque quando eu olho para a aprendizagem como um todo, eu estou olhando para o processo de ensino-aprendizagem, eu estou olhando para o processo de avaliação,
tá? Então, quando a gente fala assim, o porquê disso? Por que eu preciso trabalhar com a metodologia ativa? Por que eu preciso usar tecnologia? Por que eu preciso inovar nas minhas práticas de sala de aula? E aí eu começo com essa provocação, né? Aqui nessa figura inicial, no primeiro quadro, a gente tinha a Apollo, que foi a primeira, né, aeronave aí a chegar aí para a Lua e para o espaço, tá? E eu chamo a atenção para a diferença nos painéis, né? Então, da Apollo a gente passou para a Shuttle, que tem uma tecnologia mais embarcada aqui, mais computadorizada, e a diferença da Dragon, né? Que tem todo um painel aqui, tudo muito computadorizado, uma tecnologia muito avançada, tá? E aí a gente olha para os nossos alunos, né? Em qual dessas aqui vocês gostariam de estar se vocês tivessem que fazer uma viagem espacial? E com que tipo de aluno, né, formado, né, em qual aula, usando tecnologia ou não, vocês gostariam de estar? Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Que aluno eu estou trabalhando, como eu estou trabalhando com aluno, e aí em qual desses aqui eu gostaria de estar navegando, né, viajando com os meus alunos, se eles sabem mexer com essa tecnologia ou apertar botão. E aí a gente começa já a falar de usar também competências e habilidades dos nossos alunos na sala de aula. Eu estou vendo aqui um comentário, né, do Leonardo, que ele prefere estar na Dragon, é isso? Né? A primeira dá até medo, dá mesmo, né? Mas vamos lá, pode passar para a próxima, por favor. Então, depois que vocês viram essas imagens, a gente vai aí para o desafio de entender o que são as metodologias ativas de aprendizagem. São práticas que colocam os nossos alunos a aplicar os conceitos de uma maneira mão na massa, né? Então, metodologia ativa coloca o aluno no seu processo de aprendizagem, no centro da sua aprendizagem. Faz com que o aluno se envolva mais, participe mais e esteja mais engajado no seu processo de aprendizagem, tá? Essa primeira imagem do lado esquerdo da tela, os alunos estão fazendo uma dinâmica e construindo aqui uma torre de macarrão. É lúdico, é uma prática que trabalha a competência de liderança, de aprendizagem, de trabalho em equipe, né, de gestão de tempo, de gestão de projeto, mas que também tem uma série de conceitos envolvidos. Então, a aprendizagem ativa, ela é isso, ela é trabalhar os conceitos de uma maneira que eu consiga envolver competências e habilidades e colocar o meu aluno para aplicar o que ele está trabalhando. Na figura do lado, é uma outra provocação, é uma sala de aula. Aqui é Olin College, que é uma escola que trabalha somente por projetos nos Estados Unidos, né? E é uma sala de aula que desperta um certo incômodo, uma certa curiosidade, não sei, bem prática, bem maker, bem projeto, bem criatividade, e que remete a todo esse conceito de aprendizagem ativa. Pode passar, por favor, Yuri. E aí a gente vai falar de algumas metodologias ativas e como é que a gente trabalha isso, né, nesse ensino, na volta às aulas, tá? Então, a primeira questão que todo mundo costuma colocar é: qualquer metodologia ativa eu posso levar para a sala de aula em qualquer nível, né, do infantil, creche, Fundi 1, 2, ensino médio, superior, ou tem alguma metodologia que eu não deva aplicar? Todas as práticas ativas são bem-vindas em qualquer nível, tá? A aprendizagem por projeto. A aprendizagem por projeto, ela trabalha muito o conceito da sala de aula invertida. Na aprendizagem por projeto, como é que eu trabalho isso com o meu aluno? Eu gosto de deixar bem claro a separação entre fazer projeto e trabalhar com a aprendizagem baseada em projetos. Fazer projeto,
Eu trabalho um conceito de uma maneira tradicional com o meu aluno e, a partir daí, eu peço para ele desenvolver um projeto em cima do conceito que ele aprendeu. Trabalhar com a aprendizagem baseada em projetos, eu começo com uma problematização ou um desafio, crio os objetivos de aprendizagem e eu vou proporcionando atividades, e aí está inserido o conceito da sala de aula invertida, eu vou proporcionando atividades para que os meus alunos, ao serem desafiados e realizarem as atividades, eles possam ir aprendendo, eles possam ir buscando os conceitos. Né? Então, esse é o cerne da aprendizagem baseada em projetos. Ao realizarem essas atividades, eles vão aplicando os conceitos, desenvolvendo produtos, que são os entregáveis para os professores. A partir dessas entregas, os professores podem fazer a avaliação, e o objetivo final é que essas atividades e produtos gerem uma entrega final, que é o nosso projeto. Né? E isso pode tornar uma aula muito lúdica, muito engajada, porque os alunos, eles podem ter mão na massa muito forte. A aprendizagem baseada em projetos, ela é uma metodologia que trabalha muito com a prática, muito com o maker, tá? Vamos para a próxima, por favor. O Design Thinking é uma metodologia, né, que a gente traz aqui o conceito da Harvard Business School, do Tim Brown, né, que é uma estratégia voltada para desenvolvimento de produto, mas que foi sendo incorporada na educação para um pensar estratégico, justamente para trabalhar a criatividade, para trabalhar a criação. Então, é uma metodologia que a gente pode trabalhar de uma maneira colaborativa. Trabalha-se em grupo para desenvolver o raciocínio crítico, para trabalhar a criatividade, para trabalhar a competência de trabalho em equipe, de estar em equipe, de saber trabalhar em equipe, né? Para prototipar. Então, para prototipar, quando a gente fala em prototipar, sempre tem uma questão, mas eu tenho que criar, desenhar, entregar um produto? Sim, esse produto é algo palpável, né? Esse produto pode ser uma ideia, né? Então, a gente precisa começar a olhar para produto e para prototipagem, até mesmo como a construção de uma ideia. Então, é muito interessante levar o Design Thinking para a sala de aula para trabalhar problemas reais que a gente pode colocar no dia a dia dos nossos alunos, que estão ao nosso entorno, né? Para resolver problemas até mesmo dentro da nossa escola, para trabalhar mais forte a interdisciplinaridade, para reforçar a aprendizagem colaborativa. Eu posso fazer uso de gamificação dentro da prototipagem, tá? Então, é uma metodologia que tem as suas fases, né? Trabalha a empatia, trabalha a definição da ideia, quais as ideias eu vou aplicar, como é que eu vou prototipar? Aí eu vou fechar essa minha ideia, que é o meu produto que eu estou entregando, e eu vou aplicar o que a gente está desenvolvendo, que é o que a gente chama de fase de teste. Pode ir para frente, por favor. O ensino híbrido. O ensino híbrido é uma metodologia que dá para a gente trabalhar, assim, muito tranquilo, usando a rotação por estações, em todas as salas de aula e com todos os componentes de aprendizagem, né? Como é que a gente trabalha o ensino híbrido? Então, o ensino híbrido, inicialmente, só para a gente entender um pouquinho da metodologia, ele junta a sala de aula física e o ensino online. E aí eu tenho o ensino híbrido. E eu tenho alguns modelos, né? O modelo rotacional, que se abre no modelo de rotação por estações, do laboratório rotacional, da sala de aula invertida e da rotação individual. E eu tenho outros modelos que são modelos mais disruptivos e que a gente não vai estar falando aqui. Nós vamos focar num modelo um pouco menos inovador, que é o modelo de rotação por estações. Eu posso aplicar essa metodologia de que maneira, tá?
Eu posso aplicar, primeiro, em qualquer momento dentro da minha aula, em qualquer lugar. Então, eu posso estar na sala de aula, eu posso estar num laboratório, eu posso estar num espaço de aprendizagem diferenciado, proporcione uso de tecnologia. Eu posso trabalhar com vários alunos simultaneamente. Enfim, eu tenho a condição de trabalhar de uma maneira a integrar condições as mais diversas dentro do meu ambiente escolar, tá? Como é que funciona a sala de aula invertida? Primeiro, os estudantes, eles recebem atividades prévias. Eles se preparam, eles mandam atividades para que os alunos se preparem antes da aula, em casa. Então, eu tenho um trabalho prévio de leitura, ou do aluno assistir um vídeo com um pequeno conceito que vai ser trabalhado, ou de fazer um pequeno exercício, mas eu trabalho previamente um conceito antes desse aluno vir para a sala de aula. Quando o aluno está na sala de aula, o objetivo é que ele pratique, que ele aplique esse conceito. Então, na sala de aula é um momento de trabalho colaborativo, de construção, de elaboração de ideias, né, de aplicação do conceito estudado. E depois da aula, eles revisam o conteúdo, o professor proporciona atividades de revisão e de feedback para esse aluno, tá? O modelo de estação por rotações, ele é muito interessante porque eu posso usar a tecnologia. Então, numa das estações, eu posso pôr uma atividade com o iPad, eu posso pôr uma atividade com a tecnologia, para esse aluno poder fazer uma pesquisa, assistir um vídeo, resolver um exercício, editar um texto. Então, eu divido a sala em estações e grupos em cada uma dessas estações. Uma das estações necessariamente tem que ter o uso da tecnologia. É isso que caracteriza a rotação por estações. E nas outras eu vou fazendo atividades e os grupos eles têm prazos pré-determinados para resolverem as atividades e vai havendo a rotação dessas estações. Esse é o ensino híbrido no modelo de rotação por estações. Tá? Então, é mais uma metodologia ativa que a gente pode estar aplicando na nossa sala de aula. Pode ir para frente, por favor. Perfeito. E só um aviso, professora, Pode falar, estamos acompanhando aqui no chat várias perguntas super interessantes e ao final nós vamos escolher algumas delas e responder para vocês, tá? Então fiquem tranquilos que essas dúvidas serão respondidas. Obrigado. Que ótimo, Yuri. Vou falar a verdade para você. Mandem bastante perguntas mesmo, porque acho que a parte mais gostosa, assim, quando a gente faz um webinar, é poder interagir com vocês e responder essas perguntas, tá? Trocar ideias aqui, tá? Bom, vamos lá então. A aplicação das metodologias ativas, né, para o aprendizado. Então, o que caracteriza trabalhar com a metodologia ativa, tá? Então, eu trago meu aluno como protagonista, vocês podem ver nessa colmeia aqui, né? Eu trabalho conceitos interdisciplinares, eu olho para um contexto de aprendizagem ativa, então eu começo a inserir ali o conceito da avaliação, eu trabalho com a solução de conflitos, eu preciso trabalhar com a gestão de tempo, então eu trabalho de uma maneira integrando conceitos, né, competências e habilidades. Metodologias ativas, eu tenho N metodologias para aplicar na minha sala. Tá? Então, agora, professor, quando retornar à aula, o interessante é ele poder escolher qual a metodologia ativa ele vai aplicar e em qual momento. E como é que eu escolho essa metodologia? Eu tenho que conhecer a técnica. Conhecendo a técnica, eu preciso me sentir confortável na aplicação. Tem o melhor momento para eu trabalhar com aprendizagem por projeto, tem o melhor momento para trabalhar com aprendizagem por problema. Para tirar uma dúvida, por exemplo, ou para fixar bem um conceito, é muito legal trabalhar com peer instruction, que é a aprendizagem por pares. Se eu quero fazer um trabalho forte, colaborativo de aprendizagem, usar o Team-Based Learning, o ensino híbrido que a gente acabou de falar, o Design Thinking, o estudo de caso, enfim.
eu tenho uma lista de metodologias ativas que eu posso trabalhar, desde que eu conheça bem a técnica e me sinta seguro em aplicá-la, tá? E quando eu uso a metodologia ativa, tem algumas características que a gente trabalha, né? Que é colocar o aluno como protagonista, é trabalhar a avaliação formativa, que vai muito bem, que precisa estar bem linkada com a metodologia ativa, é trabalhar planejamento, porque metodologia ativa precisa estar muito bem planejada para a gente aplicar na sala de aula, né? Então, a gente precisa olhar para esse conjunto, planejar e trabalhar com isso muito bem engrenadinho ali na sala de aula, tá? Podemos ir para a próxima, por favor. Né? Quando a gente começa a falar em metodologia ativa, e principalmente olhando esse ano que passou, né? Que a gente teve muitos momentos assim, não, vai ficar presencial, vai ficar remoto até o fim do ano, vai voltar parcialmente remoto, vamos mexer com percentual e fazer revezamento. A gente tem uma possibilidade, eu vou passar muito superficialmente por aqui, mas a gente tem uma possibilidade de mexer no currículo, vamos dizer assim, na forma como a gente está inserido na escola, né? Então, se a gente está com 35% da nossa capacidade total, e aí a gente faz a rotação dos alunos, como é que eu trabalho as componentes curriculares aí dentro, né? Enquanto tem uma turma assistindo aula presencial, tem outra remota em casa assistindo online, e isso está sendo trabalhado simultaneamente. Então, eu também tenho possibilidades, né, enquanto gestora de uma escola, de pensar em modelos diferenciados para trabalhar esse híbrido, né, o remoto com o presencial. Então, a gente precisa também pensar o que seria mais interessante para estar trabalhando nesse contexto, tá? Pode passar para o próximo, por favor. Eu queria compartilhar aqui com vocês, né, como a gente falou, estamos falando da metodologia ativa, tem as metodologias ativas que eu posso aplicar, né, e se eu trabalho proporcionando para o meu aluno que ele esteja mais engajado, que ele esteja mais centrado no seu papel, mesmo que eu não tenha uma metodologia específica, é possível trabalhar também e falar que eu estou, sim, trabalhando de uma maneira mais ativa. Esse aqui é o plano de ensino, vamos dizer assim, é o plano de aula, né, do professor Eric Mazur, da Universidade de Harvard, que é o criador do PIA Instruction. E eu gosto de compartilhar, isso aqui é chamado de sílabus, eu gosto de compartilhar esses sílabus, porque às vezes a gente fica assim, mas será que dá para aplicar? O que eu preciso para aplicar? Será que eu preciso ter muito aluno na sala, pouco aluno na sala, né? E aqui, se vocês observarem, ele trabalha com uma base de 500 alunos. Claro que é uma outra realidade, é o ensino superior, é a Universidade de Harvard. E cada cor é um grupo de alunos que está fazendo uma atividade diferenciada. Mas a gente consegue, porque eu sempre escuto uma pergunta que é a seguinte: a gente consegue trazer para a nossa realidade a metodologia ativa? Sim, a gente consegue, né? Então, a gente consegue sim pensar em atividades diferenciadas, porém acontecendo no mesmo tempo, dentro de um mesmo espaço de aprendizagem ou em N espaços de aprendizagem. Então, trabalhar ali com o híbrido e o modelo de rotações de uma maneira que a gente consiga sincronizar as atividades e o aprendizado do aluno, tá? Pode passar para o próximo. E o nosso papel enquanto docente, né? Como é que a gente olha para isso? Como é que a gente olha para todo esse contexto de metodologia ativa? Vamos lá? Eu acho que a gente não, enquanto docentes, a gente não pode esquecer da taxonomia de Bloom e a tecnologia em mediando a aprendizagem, né? Então, como eu tenho a tecnologia e é uma ferramenta muito potente, no meu ver, para trabalhar toda uma inovação e levar aprendizado para o aluno, eu posso pensar na taxonomia de Bloom e pensar em, usando a tecnologia, como é que eu posso trabalhar projetos ou como é que eu posso trabalhar a aprendizagem ativa. Então, olha que legal. Vamos olhar para o verbo recordar da taxonomia, né? Dentro do recordar, eu tenho aí o reconhecer, o listar, o definir, o rotular, o nomear.
Então, eu posso trabalhar com N atividades, olhando para esses verbos, né? Então, definir o conceito, definir né, o que significa, listar os conceitos estudados. Então, eu posso pensar em atividades usando esses verbos. E, usando a tecnologia, o que eu posso trabalhar? Khan Academy, redes sociais, Google Drive, OneDrive, né? Portal do professor da escola. Então, a gente começa a enxergar como é que eu vou usar a aprendizagem ativa. Olha para Bloom, então eu tenho os verbos que me direcionam para atividades que eu vou fazer com esses alunos, tá? A taxonomia de Bloom, ela é isso, ela é um direcionador ali para que atividades eu posso pensar em desenvolver com os meus alunos, tá? O entender, interpretar, explicar, classificar, e aí, como tecnologia, eu posso usar o Scratch para trabalhar programação, eu posso usar o programa o SlideShare, eu posso usar o Rachacuca, enfim, eu tenho toda a parte de programação da Apple, eu tenho todo o trabalho de criatividade que vocês têm uma vasta possibilidade de fazer, de trabalhar. Então, assim, olhar para os verbos e dar esse direcionador, tá? Vamos para o próximo, por favor. Mais 2 verbos aqui da taxonomia de Bloom, o aplicar e o analisar, que eles se desdobram aqui dentro, né, direcionando para atividades. E aí eu tenho a parte de programação da Apple, Mentimeter, Scratch, no analisar exemplos para trabalhar com Kahoot, por exemplo, né? Então, eu fiz questão de pôr atividades aqui bem variadas, né? Para a gente entender que a gente pode sim olhar para esses verbos, pensar em planejar as nossas atividades e usar e ter uma vasta opção de tecnologia ali para a gente usar, de aplicativos ali dentro, usando a tecnologia para a gente trabalhar, tá? É interessante chamar atenção que para cada vez que eu avanço na taxonomia de Bloom, eu estou trabalhando com um grau de autonomia diferenciado. Quanto mais para frente na tabela de taxonomia de Bloom eu vou trabalhando, mais autonomia eu vou dando para o meu aluno, menos autonomia eu vou trabalhando enquanto professor, tá? Então, eu vou aprofundando aí o meu aluno no seu papel ativo, tá? Pode passar para o próximo, por favor. Nesse nível na taxonomia de Bloom, eu já estou assim, meu aluno tem já um grau de amadurecimento bem grande e ele é capaz de fazer atividades assim, já bem avançadas, né? Então, eu trabalho já com o avaliar, o criar, tá? E aí eu posso pensar em atividades onde o meu aluno ele possa ser mais autônomo na construção da sua aprendizagem, na aplicação dos conceitos da sua aprendizagem, tá? Então, segue aí mais alguns exemplos, né, de aplicativos do que eu posso usar enquanto atividade. E agora a gente vai ver a metodologia ativa e a tecnologia, como é que elas podem ajudar, tá? Então, por exemplo, trabalhando com plataformas de conteúdo e atividades interativas, né? Então, se eu posso trabalhar num laboratório, posso trabalhar com avaliação, com projetos, o que eu posso usar enquanto exemplo de atividade olhando para isso, tá? Então, tem aí os exemplos, né? Khan Academy, tours virtuais, né? Então, eu tenho uma série de atividades que a gente pode estar trabalhando. Projetos interdisciplinares. Eu posso pensar em trabalhar a interdisciplinaridade dentro da minha sala de aula ou com um professor colega, né, utilizando diferentes componentes curriculares, tá? E quando a gente olha para projeto interdisciplinar, e já vou puxar projeto de vida também, né? A gente consegue fazer, de repente, atividades de apresentação desse projeto, tá? Então, eu posso planejar semanas específicas para o meu aluno estar apresentando esse projeto, criar um cronograma todo em cima de projeto, né? E trazer para dentro dessas atividades a metodologia da aprendizagem baseada em projeto. Trabalhar com artigos de opinião. Então,
deixar o meu aluno criar, conceituar, trazer questões polêmicas, trabalhar todo um raciocínio crítico aí, tá? E aí, quando a gente fala em aprendizagem, né, metodologia ativa e tudo mais, a gente tem que saber a técnica, né? Porque o grande desafio na aprendizagem ativa é aplicar a técnica corretamente, tá? Então, como é que a gente aplica a técnica? A gente tem que conhecer muito bem essa técnica da metodologia ativa, então aprender muito bem como é que é a aprendizagem baseada em projetos. Quais são as suas etapas? Como é que eu avalio dentro da aprendizagem baseada em projetos? Ou do Peer Instruction, ou do TBL, porque quando o professor conhece a técnica, ele tem segurança para aplicar na sala de aula. Então, se eu conheço aqui nesse caso, se eu conheço a técnica da aprendizagem baseada em projeto, eu tenho segurança em aplicá-la, eu trabalho bem com um projeto interdisciplinar e eu consigo aplicar essa técnica. E isso traz um resultado bem bacana, tá? Podemos ir para frente, por favor. Né? E aí, a gente tem exemplos, né? Eu deixei aqui exemplos de produtos e avaliações. O que seriam esses produtos e avaliações? Quando a gente trabalha com metodologia ativa e a gente põe os nossos alunos para criar, então a gente passou por Bloom, né? A gente viu ali os verbos que são direcionadores das atividades, tá? E quando eu proponho uma atividade para o meu aluno, ele vai me entregar o resultado dessa atividade, que é o que a gente chama de produto, tá? Quando ele me entrega essa atividade, que é o que a gente chama de produto, eu vou avaliar o aprendizado do meu aluno em cima desse produto. Mas não é tão simples assim, né? Porque eu preciso traçar os objetivos de aprendizagem. Quais são, quando eu vou trabalhar com a metodologia ativa? Primeira coisa, qual é o meu objetivo de aprendizagem? Bom, beleza. Dentro desses objetivos de aprendizagem, então, quando eu vou avaliar, eu preciso verificar se esses objetivos de aprendizagem foram atingidos, né? E às vezes a gente fica na dúvida, o que eu posso fazer, o que eu posso trazer, o que eu posso pensar enquanto atividade e o que o meu aluno pode me entregar para eu poder verificar se ele está atingindo esse objetivo de aprendizagem. Ou seja, se ele está aprendendo, né? Então, é bem interessante a gente olhar para essa lista, porque eu tenho aí os produtos, possíveis entregas que eu posso pedir para o meu aluno. Por exemplo, fazer pesquisa, né? Então, o meu aluno faz uma pesquisa direcionada pelo professor, ele vai entregar essa pesquisa, você vai olhar para o objetivo de aprendizagem, verificar se essa pesquisa atendeu a esse objetivo de aprendizagem, se o aluno conceituou o que ele precisava ali dentro para atender ao objetivo de aprendizagem, então você consegue linkar produto e avaliação, né? Um outro exemplo aqui, vou pegar um qualquer aqui, por exemplo, a autoavaliação. A autoavaliação é bem bacana quando a gente faz na sala de aula, porque a gente consegue fazer o aluno trabalhar o raciocínio crítico em cima do que ele mesmo fez, em cima do que ele desenvolveu, né? Então, ele faz toda uma autoavaliação em cima do trabalho que ele fez. A gente trabalha forte aí o raciocínio crítico. Ele pode entregar em cima dessa autoavaliação comentários, uma resenha, a gente pode trabalhar a oralidade para ele trazer esse resultado da autoavaliação, né? E aí a gente sempre linkando com os objetivos de aprendizagem, se foram atingidos. Então, vocês puderam observar aí quantas possibilidades a gente tem, né? De uma relação enorme de metodologias ativas. Mas eu não conheço direito essa técnica. Como é que eu consigo aprender essa técnica da metodologia ativa, né? Onde é que eu consigo estudar essa técnica da metodologia ativa? Como é que eu consigo conhecer mais do PBL, ou do Peer Instruction, ou do ensino híbrido, né? Então, trabalhar a metodologia, conhecer a técnica, para poder aplicar, olhar para Bloom,
trazer as atividades e ir trabalhando a autonomia dos nossos alunos, ter os produtos e avaliar se os nossos objetivos de aprendizagem estão sendo atingidos, tá? Então, é com esse olhar que a gente trabalha a metodologia ativa na sala de aula. Não sei se eu já falei demais, equipe da Sejunta, dá uma ajuda. Acho que com isso a gente encerra. Não sei se eu estourei meu tempo e pode trabalhar aí nas dúvidas, interagindo com a galera. Perfeito, professora Renata. Não passou do seu tempo, pelo contrário, né? A gente só estava aqui apreciando e tá tudo mesmo como a gente planejou, ou até melhor. Então, tá ótimo. E aqui eu vejo que você tem mais dicas de leitura. Conta pra gente, por favor. Eu gosto sempre assim de trabalhar e de deixar para os nossos convidados aqui, né, uma dica de leitura. Esse livro é muito bacana, chama 10 Princípios para a Aprendizagem Invisível, é do John Hatch, né, e traz aí traz um olhar mesmo de aprendizagem, do que trabalhar para saber se o meu aluno está atingindo objetivos de aprendizagem ou não, né? Então, é uma dica de leitura que eu queria deixar, tá? É um livro que eu li, eu gosto muito, então gosto de compartilhar com vocês. E acho que é isso. Tá? Aí eu agradeço a todos e tô aberta. Tem aí os meus contatos para quem quiser depois pode mandar contato, pode mandar WhatsApp, tá? E fico aberta às perguntas agora. Agora ou depois? Perfeito. É daqui a um tempo, né? Porque a gente gosta do suspense, né? Igual TV, a gente deixa o melhor para o final. Então agora a gente vai passar por alguns recadinhos, mas tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então, adorei, né? Porque o quanto de coisas e ideias, né, que a gente sai daqui pensando em tudo isso, e daí remete a várias lembranças para a gente, e o quanto de possibilidades que a gente pode explorar. Então, isso é muito legal. E aqui, a gente tem um momento, né, que eu contei para vocês sobre o que nós exploramos hoje, e eu gosto de ter esse momento, né, porque é muito parecido com, muitos aqui vão entender, com a rotina de sala de aula que a gente tem, quando a gente escreve lá na lousa a nossa rotina. Então, aqui a gente consegue recapitular sobre esses pontos importantes que a gente passou. E hoje, dentro desses pontos, nós tivemos 3 deles principais. O primeiro dele foi sobre as estratégias para 2021. Então, de 2019 para 2020, a gente já teve que mudar muita coisa, absorver ferramentas novas, entender novas formas de se trabalhar. E 2021, ele une tanto essa parte que a gente aprendeu, quanto o conhecimento que a gente já tinha. Então, hoje a gente iniciou essa exploração de estratégias para 2021 e como que a gente explorou isso? A gente explorou trazendo as metodologias ativas. Então, a gente entendeu essas estratégias e aí entendeu quais são as estratégias que a gente passou sobre as ensino híbrido, aprendizagem baseada em problemas, entre outros, que nos traz muita bagagem. E é a partir desses conceitos é que a gente debateu e teve esses conceitos em debate, onde a gente explorou cada um deles e aí pediu para vocês também enviar as perguntas e a gente conseguir ir se desenvolvendo juntos. Mas, claro, o nosso aprendizado não para por aqui. A nossa ideia hoje foi deixar essa sementinha com vocês, para aí a gente continuar absorvendo mais conteúdos e aprendendo juntos. E para isso, a gente vai passar para vocês um caminho para entender mais sobre essas metodologias que vão ser super úteis, né, para o nosso ano de 2021. E contando sobre esse curso exclusivo da Sejunta, é o curso de Mindset Inovador nas escolas. É o nosso curso que é o pontapé para a gente entender melhor essas metodologias, onde ele traz esses conceitos que a Renata trouxe para a gente, mas de uma forma trazendo questões, materiais complementares e, claro, também uma certificação que consta o seu conhecimento sobre Mindset Inovador nas escolas, que vai ser super importante para o nosso ano de 2021. Então, fica aqui o meu convite para o curso
E, claro, para quem tiver o interesse, o Léo vai mandar aqui no chat para a gente todo o caminho para vocês acessarem esses cursos e muitos outros que a gente também explora sobre metodologias ativas. Esse foi o primeiro evento da Se Junta aqui em 2021, mas a gente está com todo o gás, a gente quer continuar aprendendo aqui com vocês, e só no mês de janeiro e fevereiro a gente tem mais 5 eventos que a gente explora outras vertentes da educação. Então, o primeiro deles é no dia 26/1, onde a gente entende os recursos de acessibilidade para trazer uma educação inclusiva e como o iPad pode ser o nosso parceiro nisso. Então, a gente mostra questões para daltonismo, como a gente pode habilitar equipamentos que auxiliam junto com o dispositivo, entre outras questões que dentro do iPad ele já traz e nos auxiliam nessa busca para uma educação mais inclusiva. No dia 28/1, a gente já tem uma parte para nos auxiliar no nosso planejamento pedagógico. Então, a gente tem um evento de fazer o seu plano de aula e o plano de ensino com estratégias de ensino. Então, isso daí vai ser muito legal, porque vai abranger desde o infantil até o médio. Então, vão vir várias ideias e sugestões e discussões excelentes. Aí, em fevereiro, a gente entra com os livros de criatividade e programação, com foco na educação infantil e anos iniciais. E é incrível quando a gente entende essas possibilidades do que a gente pode passar para essas nossas crianças. E nesses anos iniciais, a gente já consegue trabalhar tanto criatividade, que envolve música, desenho, imagem, entre outras coisas, quanto programação, que a gente pode trabalhar, por exemplo, programação com sequência, passando música de cabeça, ombro, joelho e pé, até questões de um ser um robozinho, outro andar, programar um robô. E aí, as ideias são muitas, os livros que apoiam isso são também vários, e a gente vai passar tudo isso para vocês. E só, também para não me alongar, no dia 18 de fevereiro, a gente vai ter um evento super especial com a professora Renata, que ela vai nos dar também mais bagagem sobre aprendizagem baseada em projetos e como a gente pode fazer o nosso plano de aula com base em PBL. E no dia 25/2, nós vamos trazer também um outro professor especial para tratar a questão de gamificação na escola, de como a gente pode trazer experiências de gamificação para atrair o nosso aluno ao nosso conteúdo e aí ele se desenvolver mais e ser um aluno mais engajado com a matéria. Então, fica aqui o meu convite e, claro, para você saber como se inscrever e ter os recados para esses eventos, a gente vai passar o caminho para vocês. O caminho que nós temos para esse evento, a gente pede que vocês, deixa eu só pausar o tempo aqui, que vocês acessem ou através do QR Code ou através do link que o professor Leonardo vai mandar aqui no chat para vocês, que vocês conseguem não só o certificado para esse evento, né, como também consegue a presença e ter as notícias sobre os nossos próximos eventos, como vocês conseguem interagir com a gente e aí passar e entender todos esses caminhos que a gente tem entre janeiro e fevereiro. Esses são os meus recados. Estou gostando muito do evento e agora eu deixo a parte aberta para as perguntas, tá? Então deixei aqui um timer de 5 minutinhos e o professor Leonardo vai me apoiar trazendo essas perguntas para a professora Renata e ela vai responder para a gente com todo carinho do mundo. Obrigado. Léo, pode falar aí. Eu mesmo. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Temos algumas perguntinhas, tá? Se você me der o aval, eu já consigo começar a perguntar por aqui. Temos a pergunta da Viviana, de qual seria a diferença entre a aprendizagem baseada em projetos e o design thinking? Vamos lá. O design thinking, ele é uma metodologia que trabalha a estratégia no desenvolver de uma ideia, no desenvolver de um produto, né? Então, eu uso etapas como a empatia para fazer com que todos do grupo trabalhem de uma maneira mais próxima.
Depois eu passo para a parte da ideação, onde eu trabalho, assim, tempestades de ideias em cima de um tema, e a partir daí eu vou selecionando melhor as ideias, né? Depois das ideias selecionadas, eu vou trabalhar com a prototipação, então eu vou pegar essas ideias e vou construir um projeto, ou vou construir a ideia, né? Vou construir o que eu vou entregar, e aí a gente chama de projeto ou produto inovador, né? Então pode ser, por exemplo, a criação de um conceito dentro da sala de aula, a criação de um exercício, o resumo de um livro, como é que eu vou fazer melhor, por exemplo, um quadro de figuras geométricas, onde eu posso apresentar um quadro mais colorido. Então, eu tenho N possibilidades de trabalhar entrega e design. Eu olho para o design, né? Eu olho para a estratégia da entrega para o design. A metodologia de aprendizagem baseada em projeto, eu posso fazer com que o aluno crie um projeto, desenvolva um projeto, e ele vai aplicando os conceitos nas etapas do desenvolvimento desse projeto. Então, eu crio todo um cronograma e eu vou gerando, eu, professor, enquanto direcionador, eu vou gerando atividades que vão fazendo com que o meu aluno, ao fazer a atividade, eles vão aprendendo os conceitos necessários e aplicando na construção desse projeto. Então, eu penso em todo um cronograma para que os conceitos estejam ali embutidos nas atividades até a atividade final, que é a entrega do projeto. Tá? Então, são etapas diferentes dentro da metodologia para que eu possa entregar um resultado inovador ali enquanto aprendizagem. Muito bem, muito bem. Obrigado demais. Rê, temos uma última perguntinha aqui, eu acho que vai dar tempo. Pergunta da Roberta. Obrigado, Roberta. Na sala de aula invertida, eu posso trabalhar com conteúdo antes de ser explicado em sala de aula? Pode sim, Roberta. A sala de aula invertida, você pode trabalhar um conceito, mandar um conceito, fazer uma atividade prévia com os seus alunos, né? Para que eles tenham o contato com esse conceito, e você pode desafiá-los com uma pequena questão provocativa para que eles se aprofundem um pouquinho mais nesse conceito prévio que ele está trabalhando. O que a gente recomenda, né? Quando você vai propor uma atividade prévia para o aluno, você não vai dar um filme de 40 minutos para ele assistir, mas você dá um videozinho de 2, 3 minutos para ele assistir, onde tem ali uma conceitualização do que você quer trabalhar, né? Alguma coisa assim, de curta duração. E aí você faz um questionamento em cima dessa atividade prévia, para quê? Para que ele responda, para que ele possa pesquisar mais, para que ele se aprofunde um pouquinho mais no conteúdo. E você sempre pede que ele traga essa resposta, né? Você traz isso para dentro da sala de aula. Olha, você traz isso para a sala de aula que a gente vai trabalhar uma prática, porque aí você motiva o aluno a fazer a atividade prévia e vir para aplicar esse conceito, tirar dúvida e desenvolver na sala de aula, tá? Esse é o objetivo da sala de aula invertida, tá bom? Perfeito, perfeito. Muito bem, obrigado, viu? Só para a gente poder finalizar com chave de ouro aqui, eu também recebi uma aqui pelo privado, que caso eu decida me aprofundar nos conceitos de metodologias ativas, existem mais cursos além do de Mindset Inovador? Tem sim, tá? Então, a Sejunta tem um portfólio bacana de cursos aí, né? Nós temos lá o curso de aprendizagem baseada em projetos, o curso de ensino híbrido, e depois todo o portfólio de cursos da Sejunta aí para vocês se aprofundarem, saberem como usar metodologia ativa e tecnologia na sala de aula. Muito bem, muito bem. Perfeito. Obrigado, Rê, mais uma vez, tá? Yuri, essa foi a nossa sessãozinha de perguntas, tá? Obrigado pelo seu espaço. Ótimo. Obrigado, Leonardo, Renata. Perfeito. Gostei muito também das perguntas e das respostas. É sempre momentos assim que a gente consegue ganhar de todos os lados. E esse é só o primeiro evento, hein? Estou ansioso já para os próximos. Só complementando dos nossos recados, nós temos tanto os eventos para a gente saber essas novidades,
quanto também o nosso grupo do WhatsApp, que é da comunidade Apple Teacher. Então, se você quiser também saber sobre as novidades que a Apple traz para a educação, nesse grupo nós temos diversas discussões que os professores eles trazem conteúdos novos, dúvidas, aplicativos e os conteúdos e novidades que a gente tem no mundo da educação. Então, também deixo o convite aqui para quem quiser conhecer mais sobre esse mundo da educação que envolve a tecnologia, pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, que vocês vão ver que é um grupo cheio de professores com muita vontade de aprender. Então, fica aqui o meu convite. Abaixo também tem lá as nossas redes sociais, que é Se Junta Tecnologia, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E, claro, também fica aqui o meu muito obrigado. Eu adorei esse evento, passou muito rápido. Então, a professora Renata, como sempre, trazendo muito conhecimento para a gente, várias bases metodológicas. Então, fico muito feliz de estar aqui junto com ela e também feliz com os professores aqui, todos os participantes que colocaram as dúvidas no chat, trouxeram para o nosso evento. Então, passou muito rápido e eu gostei muito de como foi todo o envolvimento para esse evento. E, como eu disse, estou ansioso para os próximos. Agradeço aqui, deixo meu muito obrigado e boa noite a todos. E passo a palavra para o Guilherme. Se quiser dar um recado, uma boa noite aí para o pessoal também, fica à vontade. Obrigado. Só reforçando aqui a gratidão pela presença de vocês, pelo tempo. A gente sabe que durante uma pandemia não é tão fácil arranjar agenda e a gente espera ter feito desse período que vocês estiveram com a gente de 1 hora valioso e que vocês consigam levar isso com vocês adiante. Este evento foi gravado, então a gente vai mandar o link para vocês hoje ainda ou no máximo amanhã de manhã, para que vocês possam compartilhar com os colegas, rever quantas vezes vocês quiserem, fiquem à vontade. E junto com esse evento, para quem respondeu o formulário, Léo, se puder enviar o formulário de novo de feedback aqui no chat, para quem respondeu o formulário, a gente vai enviar também o certificado de participação. Então, muito obrigado, vocês são incríveis. A gente vai ficar aqui mais uns 5 minutinhos, se vocês quiserem, mas a partir de agora, então, dispensados. Uma boa noite, um bom descanso e uma boa semana. Obrigado, professora Renata, pela presença, aos parceiros, vocês são incríveis. Eu que agradeço, obrigada a todos aí, tá? E até a próxima. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite, viu? Até mais, gente. Obrigado.